Muito bem-vindo ao nosso canal. Eu quero agradecer a você pela sua presença, pela sua visita. Eu sou o pastor Cleudson Cunha e quero convidar você a acompanhar conosco orientações, temas sugestivos, tirar dúvidas neste seminário online. Nosso objetivo com este canal é justamente explorar temas de dificuldades ou dúvidas particulares que, por um contato que fizermos, possamos salientar. São 19 anos de experiência com o ensino religioso e direção de instituição de ensino religioso. Então, depois de tanto tempo, desejei no meu coração compartilhar conhecimento através dessa ferramenta tão poderosa que é a internet. Bom, para hoje, para um primeiro vídeo, eu queria compartilhar com vocês um tema de muita importância. Aliás, uma questão de peso. Queria compartilhar uma pergunta. Quem é Deus? Você já se fez essa pergunta? Como respondê-la de forma específica, de forma objetiva? Nós vamos tentar respondê-la não só de forma objetiva, mas também bíblica e teologicamente, para conseguirmos argumentos que não só não nos ajude, ou não só nos ajude, como também ajude a salientar a dúvida de outras pessoas. Quem é Deus? Essa é uma pergunta que é respondida teologicamente. A resposta não é difícil, ela é fácil. É um pouco formal, mas vamos a ela. Quem é Deus? Teologicamente considerando, Deus é um ser pessoal, espiritual, eterno, imutável, com atributos específicos, que sustenta e dirige todas as coisas. Ele é Deus. Esta é uma definição teológica sobre quem é Deus em sua pessoa. Agora é interessante aproveitarmos esse espaço para considerarmos alguns pontos também de muito interesse acerca desta pergunta. Bom, em princípio, como é que se chega a esta solução, a esta resposta? Como é que se consegue esta definição? Quais são as fontes de pesquisa aonde se consegue, então, respostas para esse tipo de pergunta? Ora, eu preciso dizer-lhes que, biblicamente, nós temos pelo menos 3 classes de verdades sobre Deus. Você pode ver aqui, são 3 classes de verdades sobre Deus. A primeira classe de verdades sobre Deus que temos são as verdades reveladas. Isso mesmo, as verdades reveladas. Quais são elas? As verdades reveladas que nós temos na Bíblia são aquelas similares ao texto de João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há nenhuma dificuldade na compreensão do que o texto quer dizer. As verdades estão explícitas neste versículo. Então, este nível de verdades similares a este texto são as verdades que estão abertas, estão alcançáveis a qualquer pessoa, sem exigir nenhum esforço maior ou um nível de compreensão mais profundo. Estas são as verdades reveladas. Mas nós temos ainda a segunda classe de verdades sobre Deus que a Bíblia possui. Essas são as verdades ocultas. Sim, verdades ocultas. Que verdades são essas? Se você lembrar, Deus falou delas com Jeremias. Deus disse o seguinte no capítulo 33, versículo 3 do livro do profeta Jeremias. Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A segunda classe de verdades sobre Deus são as verdades ocultas. Essas estão lá, mas custam um pouco mais caro para se alcançá-las. Não basta um olhar corriqueiro, passageiro. Você precisa se debruçar por mais tempo, precisa pesquisar com mais afinco, precisa estar atento aos detalhes, que, na verdade, podem estar inclusive nas entrelinhas. Estão lá, implícitos no texto. Você precisa pesquisar mais, buscar mais. São as verdades ocultas. Mas ainda temos o terceiro nível, a terceira classe de verdade sobre Deus. Essas são as secretas. As verdades secretas, nós precisamos ter muito cuidado. Elas estão catalogadas naquele grupo de Deuteronômio 29, verso 29, que diz assim: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as secretas são para o Senhor, nosso Deus. Nem tudo está revelado e exposto ao nosso alcance.
A Bíblia não é um livro detalhista. E Deus, com muito cuidado, sabendo de nossa ansiedade e busca pelo misterioso, não revelou todas as coisas, nem tudo está exposto, até para a segurança nossa. Então haverão coisas que não cabe a nós ficar especulando, porque na verdade, como disse, não vai passar de especulação. Você vai arrumar dor de cabeça, não vai chegar a lugar nenhum. Ok? Então vamos lá. As três classes de verdades sobre Deus são as reveladas, as ocultas e as secretas. Considerando isso, vamos então de fato às fontes de conhecimento sobre Deus, partindo já deste princípio que aprendemos. A primeira fonte de conhecimento sobre Deus que nós temos chama-se intuição. Intuição. Isso mesmo. A intuição é considerada a primeira fonte de conhecimento sobre Deus. O que é a intuição? Bom, de forma simples, intuição é o conhecimento direto, nato. É o autoconsciente. É a compreensão sem aprendizagem ou razão. É conhecimento por instinto. Isso é intuição. Você intuitivamente sabe que existe um ser supremo, superior, criador, poderoso. Mesmo as pessoas que não querem vínculo com Deus, ou pelo menos afirmam isto, vão ter lá dentro de si, intuitivamente, o sentimento, a sensação, a certeza de que tem alguma coisa maior por detrás. É impossível estudar o universo e tudo que foi criado sem chegar a esta conclusão, a conclusão de que tem um Criador. Instintivamente, indiretamente, você desenvolve esta certeza. As tribos, os povos antigos, por menos que tivessem uma definição como nós temos hoje sobre Deus, eles tinham dentro de si uma sensação, um instinto, a intuição de que tinham um ser e que tinham que agradá-lo, ou buscá-lo, ou enfim. A intuição é a primeira fonte de conhecimento sobre Deus. Agora temos a segunda fonte de conhecimento sobre Deus, chama-se tradição. Tradição, sim. Ora, como é que a tradição pode ser fonte de conhecimento sobre Deus? Muito simples. O que é a tradição? A tradição ela é a soma de conhecimentos recebidos por diferentes meios, ou diferentes fontes. Okay? Então, ela é um conhecimento indireto. A tradição, ela vem a nós por diversos meios, diversos caminhos, e inclusive o meio em que vivemos, onde fomos criados, o meio em que estudamos, as pessoas com quem nos relacionamos. Isso traz para nós uma carga de tradição. Sim, ela pode ser boa ou não. Inclusive, deve-se ter alguns cuidados. Por exemplo, quando pequeno a gente escuta muito quando ronca um trovão, estronda uma trovoada, ora, Deus está bravo. Cuidado, não saia para fora de casa sem camisa ou isto ou aquilo, Deus está bravo, brigando. Isso é fruto da tradição. Traz uma imagem denegrida, ruim de Deus. Mas é tradição. E a gente cresce com aquilo. Ora, bolas. E com isto, a tradição ela pode ser benéfica ou não, mas indiscutivelmente é uma fonte de conhecimento sobre Deus. Ela pode nos trazer informações saudáveis quando nós cumprimos o que a Bíblia diz, ensinando o menino no caminho. Não é o, é no caminho, é com ele, é liderando, mas junto, em que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Você então chega à conclusão de que a tradição, ou o meio, aquele conjunto de informações que nós criamos da atmosfera familiar, de convívio social, precisa ser o mais saudável possível. Tem até um dito popular, lembro-me agora, que tem o seu peso nisso que estão falando. É diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Se você olhar, é o convívio, a tradição, os costumes, os hábitos, vão trazer para nós aprendizado, que podem modelar o seu comportamento e, neste caso, sua definição sobre Deus. Nós temos ainda a terceira fonte de conhecimento sobre Deus. A terceira fonte de conhecimento sobre Deus é a razão. Razão. Sim. Como a razão pode ser fonte de conhecimento sobre Deus? O que é a razão em princípio? Razão é a faculdade de raciocinar, de extrair conclusões pelo pleno exercício do intelecto. Razão é o conhecimento desenvolvido. Isto mesmo. Você então recebe a informação, processa esta informação, chegando às suas conclusões pessoais. A imagem que temos sobre Deus hoje,
E algumas pessoas têm a imagem de um Deus carrancudo, sisudo, chibata na mão, querendo destruir o pecador. Ou outros de um Deus complacente, que nem está aí para nada. Essas imagens, elas são fruto justamente do que processamos ao longo do tempo daquilo que recebemos de informação. É a razão trabalhando como fonte de conhecimento sobre Deus. E aí entra o que a gente estuda, lê, ouve, assiste, enfim. Tudo está incluso aí nesta fonte de conhecimento sobre Deus. Bom, e temos ainda a quarta fonte. A quarta fonte de conhecimento sobre Deus chama-se revelação. Isto mesmo, revelação. Mas que revelação? Muito bem, vamos definir revelação? Revelação é o ato divino de comunicar ao homem aquilo que, de outra maneira, ele nunca poderia saber perfeitamente. Revelação é o conhecimento outorgado através das Escrituras Sagradas. Quando eu me refiro à revelação, obviamente, quando se trata de conhecer a Deus, eu estou me referindo à Bíblia, a fonte genuína, perfeita, infalível de revelação. Ali está um manual revelatório da pessoa de Deus. Então a revelação, neste caso o que está inserido na Bíblia Sagrada, é a quarta fonte de conhecimento sobre Deus, inclusive a mais segura. Esta é a fonte precisa, segura do conhecimento sobre Deus. Você então pode alcançar a plena informação sobre Deus ali. Sua vontade, suas diretrizes, seus desígnios, a forma como ele age, a sua misericórdia, tudo isso está na Bíblia Sagrada. Bom, aqui está então uma definição e informações sobre quem é Deus. Eu espero que neste primeiro contato isso lhe ajude e sirva de estímulo. Nós vamos estar frequentemente neste canal com novos temas. Temas bastante interessantes, temas bem palpitantes, para discutirmos bíblica e teologicamente eles e aprendermos juntos. Olha, venha conosco, fique conosco neste canal. Se você gostou, por favor, dá um like, dá uma curtida, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo, estamos aqui para compartilharmos conhecimento. Obrigadão pela sua presença, forte abraço, Deus te abençoe. Obrigado.